Muito obrigada. Vamos ter agora a comunicação da doutora Anabela Martins, que se intitula Leitura em Contraciclo. Bom dia a todos, aos que já cumprimentei pessoalmente e aos que não cumprimentei. Obrigada pelo convite que foi feito pela organização para estar presente neste encontro, que me dá muito prazer. Gosto sempre de vir às terras alentejanas, não é? E, portanto, também queria elogiar e dar os parabéns à organização por mais uma vez organizarem este encontro, e estas práticas são, julgo eu, muito fundamentais para que possamos ter momentos de reflexão em conjunto e possamos levar para casa algumas outras questões que se vão colocando nestes fóruns, e que é sempre diferente da nossa reflexão individual, não é? Aqui há a possibilidade de uma reflexão feita mais em conjunto. A minha comunicação chama-se A Leitura em Contraciclo, porque eu vou falar sobre os adolescentes e sobre a leitura, as questões associadas à leitura e à adolescência. Em contraciclo porquê? Porque, por natureza, entre aspas, a adolescência é um período em que a leitura é colocada um pouco de lado, não é? Portanto, é um momento de contraciclo para a leitura, mas também porque hoje as tecnologias também vêm vêm criar situações de contraciclo para a própria leitura, não é? Portanto, digamos que há aqui duas razões. Eu dividi em 3 momentos esta apresentação. Primeiro, uma breve caracterização dos jovens na adolescência. E porquê? Porque a promoção da leitura implica sempre que nós tenhamos muitos dados sobre o público com o qual vamos trabalhar. A adolescência é um período muito específico, é um período de fortes contradições e, portanto, sem termos, às vezes, mais que as receitas para a promoção da leitura, que não existem, não é? Que não existem, é mais importante nós dominarmos as questões que se associam ao público juvenil, ao público adolescente. Depois, uma breve caracterização da leitura na sociedade contemporânea, quer dizer, os aspectos que assumos, e depois algumas achegas sobre os jovens, a leitura e as bibliotecas, e de como, enfim, aproximá-los um pouco à leitura. Isto devia tocar, mas não toca. Não sei porquê, mas não toca, e eu fiz as experiências todas em casa, juro, para não parecer info-excluída, mas a canção não surge, não sei porquê. De qualquer modo, vocês conhecem, é aquela canção do Rui Veloso, Já Não Há Estrelas no Céu, que seria interessante, é só 1 minuto, daria alguma animação, mas sobretudo este poema é um poema que reflete o que é ser adolescente. Mas podem cantar. Eu sem rede, frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto, ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Tudo é incerto, não só ser sempre assim. Se não fosse o rock and roll, que seria da mim? Eu passo. Aquele poema diz tudo, não é? Ou pelo menos diz muito. Nós somos todos educadores, somos professores, somos pais, todos já nos habituámos a lidar com estas borbulhas no rosto e com este corpo que muda e que provoca tantas perturbações. De uma forma sintética, o que é que significa crescer? Nesta fase, crescer significa, sobretudo, sair da tutela dos pais, libertar-nos dos pais. Por outro lado, significa também criar autonomia, que é uma condição essencial à construção da identidade do adolescente. Por outro lado, é um período de reforço das relações entre os pares. É a fase tribal da vida, não é? Em que se entra. E é um momento em que se cria uma cultura de grupo,
que tem por detrás um conjunto de valores, um conjunto de referências e em que se criam códigos. Nós olhamos para os adolescentes e pela forma como eles se vestem, nós sabemos se são góticos ou se não são góticos, porque há um conjunto de valores, de vestuário, que são associados ao grupo para que eles próprios se sintam integrados. Por outro lado, é uma fase que todos nós também conhecemos e alguns pais sofreram bastante com o facto de eles utilizarem o corpo como um meio de expressão e representação de si próprio. É a fase em que se põem tatuagens, enfim, é uma fase em que o corpo é utilizado para exprimir e representar-se a si e também ao grupo em que se inserem. A música é uma prática que os suporta, tomáramos nós que a leitura os ligasse como a música os liga, não é? Que fosse, enfim, o seu meio de expressão e de unidade fundamental, mas é a música e nós podemos aproveitar também a música. Hoje são as redes sociais que se tornaram vitais para a comunicação interpares. Se antes, enfim, de todos estes conjuntos de periféricos utilizados para a comunicação, se eles pretendiam sempre estar em grupo, não é? A fase do grupo, agora eles estão sempre ligados, não é? Portanto, estão sempre com o telemóvel, eles estão sempre a receber as dicas do Facebook, as últimas coisas que foram colocadas no Facebook, da festa, disto, daquilo e daquilo, estão sempre em comunicação permanente, por várias formas, não é? E esta veio assumir uma importância muito grande, numa fase em que o reforço desta ligação com os pares já é grande, as tecnologias vêm favorecer esta ligação. E, por outro lado, também permitir-lhes uma coisa que é assumirem ou não outras identidades, sobretudo junto dos jovens com mais ou menos autoestima. Enfim, os adolescentes confrontam-se com este paradoxo, não é? Que no fundo é um paradoxo que nós depois arrastamos o resto da vida, que é como é que somos nós próprios sempre sobre este olhar dos outros. Esta fase traz também outros aspectos muito importantes. Portanto, digamos que os jovens, esta é uma fase em que os jovens sofrem uma pressão muito grande. Eles percebem que estão a crescer e que, crescendo, eles vão ter que tomar decisões sobre o seu futuro, decisões sobre aquilo que querem ou não querem ser. Por outro lado, também há uma necessidade de adotarem referências, comportamentos que vão, de alguma forma, definir qual é o seu espaço de pertença na sociedade ou a um determinado grupo específico. E é uma fase de reconstrução da identidade, não é? E confrontam-se também com outros aspectos. A sociedade em que vivemos é extremamente competitiva, e eles têm essa noção. Há uma forte pressão social dos pais e da família. Hoje a escolarização assumiu uma importância que não tinha há 40 ou 50 anos atrás e as famílias pressionam para que eles tenham um desempenho de sucesso. É evidente que nós agora poderíamos aqui abrir um parênteses, não é? Porque com a crise muitos licenciados estão desempregados, mas digamos que isto é uma fase, esperemos, transitória, não é? Mas realmente a pressão dos pais para que haja desempenho de sucesso, para que haja um bom desempenho académico, é grande, sobretudo quando se entra no secundário, no ensino secundário, a partir do 10º ano, e nós sabemos isso bem, não é? Digamos que, em síntese, este espaço da escola é um espaço e é um lugar de triagem e é um tempo também de triagem para os jovens. E eles sabem isso e percebem isso de uma forma muito clara, não é? E isso transforma-se numa pressão grande, juntamente com a pressão que o seu próprio corpo e que a sua assunção de uma outra vida e de uma tendência para fugir à tutela parental também lhes coloca. Passando agora a estes desafios para nós, mediadores de leitura, os desafios que são colocados pela leitura na sociedade contemporânea. Sabemos que os jovens hoje leem, sobretudo,
leem sobretudo em suporte, leem muito, quer dizer, na sociedade portuguesa, e este estudo da Universidade do Minho mostra um bocadinho isso, quer dizer, não há como na Europa e nos Estados Unidos uma difusão tão grande dos tablets, não há tantas famílias a poder disponibilizar isso aos filhos. De qualquer modo, eles com os telemóveis, sobretudo com os Androids, já o fazem. Nós sabemos que a leitura mudou, que a leitura adquiriu outra complexidade e outra diversidade, não é? Sabemos que hoje o hipertexto substituiu a leitura linear, toda a gente sabe isto, quer dizer, a leitura deixou de ser uma coisa contínua, fechada, passou a ser algo que é descontínuo e os textos são sempre abertos. O leitor é ele que constrói o percurso, o seu percurso de leitura, quer dizer, o jovem quando está confrontado ou quando vai ao Google fazer uma pesquisa para um trabalho ou para satisfazer uma curiosidade pessoal, individual sua, ele linka e vai linkando e salta de texto para texto, não é? E muitas vezes sai do texto original e quando acaba, já ele próprio não sabe nem onde começou, nem por que textos percorreu, não é? Pode eventualmente ter lido bocados do mesmo texto, mas o texto e a leitura surge sempre como uma leitura que é fragmentada. E esta fragmentação é decisiva. É decisiva porque tem repercussões cognitivas, não é? Tem repercussões na dificuldade de passarem a fazer leituras extensivas, não é? Porque estão habituados apenas a ler pequenos bocados de texto. Eu vou fazer só uma breve referência a estes estudos, tanto nacionais como internacionais, que vêm referir ou que referem de uma forma geral que há uma diminuição, fruto da influência das tecnologias, nas competências de leitura e, sobretudo, na leitura por prazer. Portanto, quer o National Literacy Trust, um estudo publicado em 2013, que já falei, vem referir que os jovens que leem apenas em ecrã têm menos probabilidades de ter prazer na leitura e de se tornarem leitores assíduos. E nós sabemos que as competências de leitura e a leitura por prazer estão associadas ao sucesso escolar, tanto ainda durante o seu percurso académico como depois fora da própria escola. Portanto, estes dados por si só devem nos fazer refletir e, enfim, parar um pouco para pensar, não é? Como dar a volta a tudo isto. Um outro estudo, o Common Sense Media, como tem aí referido, que foi publicado agora em abril de 2014 e que reflete um conjunto de estudos. Portanto, o Common Sense Media fez uma compilação de um conjunto de estudos sobre os problemas da leitura em ecrã, da diminuição da leitura extensiva, etc. E todos eles, e foram realizados em diferentes países, mostram um declínio da leitura dos jovens ao longo do tempo. Nós sabemos que na adolescência há um declínio natural da leitura, já o referi, mas aqui é superior, é um declínio superior ao que as estatísticas mostravam. Basta dizer-vos que nestes estudos mostram que aos 9 anos há 53% dos jovens, das crianças, lê livros. Em 1984. Em 2012, a percentagem mantém-se. Aos 13 anos, 35% são os que leem em 1984, 25% em 2012. Portanto, começamos a assistir a uma diminuição e estamos a falar dos mesmos grupos etários, porque o estudo foi feito dentro das mesmas faixas etárias. Aos 17 anos, em 1984, tínhamos 31% de leitores de livros, não é? De leitores de leitura extensiva. Esse número, em 2012, desce para 19%. Portanto, é uma descida muito perigosa. Estes estudos não estão feitos para Portugal e, apesar de ainda haver alguma diferença na manipulação ou no acesso a estes materiais, portanto, sobretudo aos tablets, etc., já existe, mas existe menos que noutros países, a tendência é esta, e nós sentimos isso, não é? Sentimos que esta é a tendência geral e dificilmente Portugal escapa a uma tendência global, não é? Só se de repente, enfim, houvesse aqui qualquer outra coisa. Pronto, depois os estudos mostram também que os que leem somente em ecrã têm 3 vezes menos probabilidade de ler por prazer e 1/3 menos de ter um livro favorito. Portanto, tudo
diminui. Há uma diminuição acentuada, há uma diminuição que nos tem que fazer refletir, sobretudo porque sabemos que a leitura só em ecrã modifica o cérebro, portanto altera as nossas competências cognitivas, diminui, portanto o cérebro, a leitura é, digamos que, uma das atividades que mais promove o desenvolvimento cognitivo, o pensamento abstrato, etc, mas sobretudo a própria cognição, por causa da linguagem, do vocabulário, etc, não é? Por um conjunto de razões que vocês sabem, e portanto podemos estar a criar, isto tem que obriga-nos, assusta-nos, pelo menos pessoalmente a mim assusta-me, não é? E obriga-nos a repensar um pouco como fazer ler estes jovens. E aqui, quando falamos de leitura de livros, podem ser livros eletrónicos, podem ser e-books, não é? Mas mesmo com e-books há uma diminuição da leitura, e é isto que é assustador, porque o e-book também é uma leitura extensiva, não é? Não há uma leitura fragmentada, é a leitura de um texto. Bom, portanto, os estudos mostram também que se compreende menos quando se lê em ecrã. Porquê? Porque temos acesso a bocados de texto e não à globalidade do texto, não é? E a nossa mente apreende como uma imagem o texto, não é? E neste caso não há texto a apreender, há bocados de texto apenas. Mas que afeta, portanto, por um lado a compreensão leitora, mas também a memória de trabalho e a memória a longo prazo. Aliás, hoje, enfim, é melhor não falarmos de memória. A própria leitura e as atividades leitoras contrariam, por exemplo, a demência. Portanto, a leitura tem um papel cognitivo muito importante, para não falar já só estou a falar destes aspectos quase instrumentais, e não falar do papel importante que a leitura e a literatura têm na nossa vida individual, na nossa formação como pessoas, como indivíduos e como cidadãos, mas falarei um pouco mais adiante. Portanto, em resumo, diríamos que há um aumento da utilização dos dispositivos pelos jovens, se calhar em Portugal ainda menos do que noutras zonas, do que noutros países, não é? Mas há um aumento, independentemente da percentagem, há um aumento, mas este aumento traduz-se numa diminuição acentuada da leitura por prazer. Aliás, há quem defenda que a leitura digital, portanto, mesmo os jovens que utilizam o digital, sobretudo para aceder à informação, para estar nos blogs, para conversar com os amigos, para responder a uma curiosidade qualquer, para satisfazer o trabalho que o professor pediu, não é a leitura por prazer, é a leitura instrumental. Há autores que defendem isto, que esta leitura é leitura instrumental e não leitura por prazer, não é? Bom, portanto, há aqui uma contradição entre o estatuto e a representação social da importância da leitura. Se nós formos perguntar a qualquer jovem, ele diz que é muito importante ler, como se perguntarmos a qualquer adulto, não é? Mas depois, a importância que ele lhes atribui não corresponde aos seus gostos, às suas motivações, aos seus interesses e aos seus gostos. Ora, como é que nós vamos tornar as tecnologias nossas amigas? Esta é que é a questão, não é? Torná-las, estes usos que os jovens fazem das tecnologias, permitir que eles sejam nossos amigos dos mediadores de leitura, dos professores, dos agentes educativos. E isto é que é difícil responder, não é? Quer dizer, eu não terei propriamente... é difícil para todos nós. Vamos então dar aqui algumas, ou tentar dar algumas achegas a estas questões. O que é que produz efeitos nestes jovens? Que são cibernautas por opção, eles é que escolheram esta via, nasceram na época da web, são os tais nativos digitais, são navegadores hábeis, porque são bastante hábeis, neste mundo de informação, de distração, e que se maravilham com todo aquele brilho, como o José António Molina refere, não é? Das imagens que a internet permite e que, enfim, não é assim tão fácil num livro, obtê-lo num livro. Por outro lado, a internet dá-lhes todo o tipo de respostas que eles pretendem, de uma forma muito imediata, muito rápida, sem grande trabalho, sem grandes chatices, não é? Portanto, de acordo com a curiosidade ou de acordo com a tarefa que têm que realizar, eles rapidamente resolvem aquilo utilizando a internet. Portanto, como é que neste mundo, em que facilmente eles acedem
àquilo que pretendem, em que eles comunicam como gostam com os seus amigos e com os seus conhecidos, se divertem, jogam também, não é? E jogam online e jogam sem ser online. Como é que nós podemos criar leitores? Quer dizer, nós temos aqui, é verdade, um forte inimigo, entre aspas. Por isso é que temos que utilizá-lo de uma outra forma para que não seja inimigo, não é? Até porque a internet e o digital têm vantagens brutais, enormes, não é? Quer dizer, não, atenção, temos que ter cuidado aqui, é só porque, como os adolescentes não tinham hábitos de leitura anteriores a esta fase da história da humanidade, as questões tornaram-se mais complexas nesta matéria. E depois, contributo é que nós podemos dar, começando na família, as bibliotecas e todos nós enquanto mediadores, não é? Porque nós temos que criar leitores que são próprios às sociedades atuais, a quem se destinam e muitas vezes se constroem textos que refletem todas estas mudanças sociológicas e educativas da sociedade pós-democrática e industrial em que nós vivemos. Um leitor que hoje se integra numa sociedade com um sistema educativo generalizado, não é? Muito diferente de há 30 anos atrás, eu vou tentar apressar-me, e para quem se criam textos. Lembremos-nos que a literatura juvenil é criada para responder a estes leitores, a estes jovens, não é? E um leitor que tem que forçosamente ampliar as suas possibilidades de compreensão do mundo, do texto, e em que os textos têm que ser diferenciados de acordo com as características psicológicas. Um adolescente é sempre diferente do outro, sempre está num ponto de angústia, de indefinição ou de incerteza diferente do outro e de acordo também com a complexidade e as exigências de leitura. Eu tenho quanto tempo? Nenhum? Ui! Então eu vou tentar ser mais rápida. Então nós temos dois tipos de leitores, não preciso desenvolver um leitor tradicional, porque ainda temos leitores, grandes leitores, e temos jovens que leem muito, atenção, ainda temos, e teremos, penso eu, leitores de livros, leitores literários, e temos este leitor novo, fascinado pelas tecnologias, que está permanentemente ligado, mas que tem mais dificuldade na descodificação e na compreensão das mensagens. A família aqui interessa tanto como nos mais pequeninos, porque a família, e nós sabemos, é decisiva. Uma família que continua a oferecer livros aos jovens, que continua a ter livros em casa, que continua a estimular que eles possam ir às bibliotecas, o jovem tem muito mais probabilidades de passar desta fase da adolescência, voltar a ler, continuar a ler, não é? E isto é importante. Por outro lado, nunca podemos esquecer que os contextos de leitura criados nas situações ou nas atividades que pretendemos promover têm que ser sempre significativas. Eu não posso promover da mesma maneira numa zona rural um grupo do que o faço numa zona suburbana, numa grande zona suburbana em que os miúdos pertencem a bairros com não sei quantas etnias, com problemas de desemprego brutais dos pais, etc. Ou, por exemplo, no centro de Lisboa. Não posso, quer dizer, as leituras têm que ser significativas, têm que responder ao que aqueles jovens são, de onde vêm, as suas experiências de vida, incluindo as suas experiências de vida. E depois não podemos esquecer os tais novos usos que eu me tenho referido, não é? Que implicam que eles hoje tenham um pensamento, uma linguagem e expressão próprias. Às vezes nós temos dificuldade em perceber esta linguagem que eles utilizam, sobretudo nos meios. Então, qual é a função da mediação entre os jovens e o adulto? A função não, a importância, ela continua a ser importante. Apesar de esta mediação na adolescência ter que ser feita de uma forma mais elaborada, de uma forma mais cuidadosa, não é? Porque o jovem não pode perceber que estamos ou que queremos impor, seja o que for. Portanto, há que favorecer a leitura voluntária em ambiente escolar. Eu penso que isto é muito importante porque a escola está sempre associada à leitura curricular, está sempre associada à leitura obrigatória. Temos que ser capazes de associar também a escola à leitura por prazer e à leitura voluntária. E temos que criar ambientes propícios ao exercício da leitura e à sua prática. Aumentar as oportunidades de leitura em todo o lado, em toda a escola.
Criar fóruns de comunicação, blogs, discussões com e entre os adolescentes a propósito de um livro. Criar as comunidades de leitores e os clubes de leitura continuam a ser uma boa resposta para os adolescentes, quer online, quer no real, quer virtualmente, ou no misto. Continua a ser algo que resulta muito bem, porque eles gostam de discutir as coisas e de falar. A biblioteca é um bom espaço para isto, porque a biblioteca tem também uma dimensão social. Não tem só, e eu agora não vou falar da dimensão curricular da biblioteca, só vou falar desta outra dimensão, vou-me já despachar. É um espaço onde o jovem se descobre, é também um centro de socialização, e eu só chamaria a atenção para o último ponto que eu tenho aí, que é o tal do cruzamento entre a leitura curricular e a leitura por prazer. Eu sei, porque sei as dificuldades que tive quando fiz isso, não é, no secundário, em trazer os professores e os alunos para a biblioteca e para a leitura, porque a leitura, eles tinham que ler os livros obrigatórios, portanto era uma chatice. Mas a biblioteca pode criar formas e dinâmicas em que esta leitura curricular se possa transformar, entre aspas, numa leitura por prazer, ou que possa haver uma convergência também com estas leituras e o desenvolvimento do gosto pela leitura. E eu penso que a biblioteca é um espaço onde isto pode ser bem sucedido e tive essa experiência, não é? Bom, a literatura juvenil eu deixo tudo em interrogado, porque há jovens que reagem muito mal a uma literatura que é dirigida especificamente para eles, que é muito óbvia através dos títulos ou das capas. Há muitos que reagem muito mal, é preciso ter cuidado. Muitas vezes eles não se revêem nestas capas e, por outro lado, os jovens, sobretudo a partir do secundário, lê literatura para adultos. E, portanto, nós temos de ser capazes de chegar a eles através desta literatura para adultos, porque é nela que eles vão encontrar a resposta a muitas das suas angústias. Eu estou mesmo a acabar. Portanto, os adolescentes, nós mediadores, confrontamos-nos com esta exigência, consciencializá-los para esta importância da leitura e para o valor intrínseco da leitura. Valor intrínseco que eu penso que está consubstanciado nestas duas citações, uma do José António Marina, outra do Manuel Guzmão, e que vos deixo a leitura. Vos deixo aqui a leitura, julgo que não preciso de ser nenhum comentário, e terminaria como comecei, sem música, mas com outra parte da poesia, desta música do Rui Veloso, que mais uma vez coloca aqui, de uma forma sintética, as grandes emoções. Em resumo, dos adolescentes, em resumo, é preciso ter em conta isto para chegar aos jovens, conhecê-los. Obrigada.